Atenção, senhores ouvintes, atenção. Bombardearam a base norte-americana de Cerrado. Testemunho ocular da história. Há um século no Correio do Povo. Porto Alegre, 18 de março de 1920. A situação na Alemanha. Nova York, 16. O novo governo revolucionário da Alemanha não tem tendências monarquistas, mas, pelo contrário, apegar-se-á tão somente à forma democrática, segundo uma declaração hoje feita por von Kapp, à United Press. Entrevistado na chancelaria, von Kapp atacou vigorosamente o governo deposto, o qual, assevera ele, era inconstitucional porque violou a Constituição, como se fosse ela um farrapo de papel. Von Kapp ameaça abafar pela forma militar qualquer tentativa que possa ser feita pelo governo deposto para assumir novamente o poder. As declarações de von Kapp ganham força devido à personalidade do primeiro-ministro histórico no cenário da chancelaria, dando-lhe ainda maior força e vigor o seu ar severo e tenaz. Von Kapp deu a entender que certos actos do antigo regime serão reconhecidos pelo novo governo. Renato Burruch, nosso editor e colunista, depois que nós lemos aqui, pelo que a gente leu aqui, na situação da Alemanha, naquele 18 de março de 1920, aquele país vivia uma crise não só econômica, como também política. O general von Kapp, que era um general golpista, ele estava tentando chegar no poder de um governo que foi constituído de forma democrática pela chamada República de Weimar, logo depois da Primeira Guerra. E o que propunha o general von Kapp, conforme inclusive a entrevista que na época prestou à United Press, é que argumentou que era inconstitucional o mandato do Dr. Herbert, que era o presidente que foi escolhido pela República de Weimar, pelo Parlamento de Weimar. Então, ele estava se assegurando de argumentos e, conforme ele mesmo, ganhando força devido à personalidade no cenário da chancelaria, quer dizer, ele acabou tendo vigor e severo e prometendo que ia usar o exército para se manter no regime. E a população reagiu porque o governo revolucionário da Alemanha não tinha tendências monarquistas. Não é sobre a questão monarquista, quer dizer, a população via nesse processo aí de golpe de Estado montado pelo general von Kapp, coordenando um batalhão de exército, um instrumento extremamente antidemocrático e que poderia prejudicar a Alemanha, já que a Alemanha estava em processo final de conversações sobre o Tratado de Versalhes, que era o tratado que finalizou a Primeira Guerra. E o que estava vendo a população alemã? Estava vendo essa forma de tentar chegar no poder, uma forma autoritária, arbitrária, e que tinha um caráter extremamente personalista, quer dizer, que era extremamente distinto do que a Alemanha estava pensando na época, que era constituir um governo democrático para poder avançar politicamente e economicamente. O país que estava sofrendo, a população sofrendo, enfim, não era um autoritarismo e um ditador que nem um general von Kapp, que resolveria os problemas profundos que vivia a Alemanha, com a sua fome, com a sua economia extremamente abalada pela guerra e com aquela dívida fantástica que foi assumida e foi imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. O dia 18 de março na história, 1837. Regente Feijó baixa decreto sobre crimes da liberdade de imprensa. 1871. A Comuna em Paris é o primeiro ensaio de um regime socialista. 1945. Fundação do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. 1976. O músico Tenório Júnior é sequestrado e morto em Buenos Aires.
1980, morre o escritor e psicanalista Erich Fromm. 1985, Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética. Apresentação de Alfredo Poças, pesquisa Renato Borruch, técnica de Aleph Alencar, direção e produção Jonatas Costa.